Paz, Senhor. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Nós estaremos lendo capítulo 1, versículo 3 até o 14. Amém? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs. Verso 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que antes havíamos esperado em Cristo, nele também fomos vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, que é a garantia da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Vamos falar com Deus? Pai Santo, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, meu Deus, por Tua graça e por Teu favor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, te louvando, te adorando, bendizendo o Teu nome. Nós te louvamos, meu Deus, por mais uma oportunidade de meditarmos a Tua palavra, de sermos edificados pelo Teu Evangelho, pelos louvores que foram entoados a Ti. Deus Santo, em nome de Jesus, fale conosco, ministre a Tua palavra sobre o nosso coração, sobre nossa vida, e que nós sejamos por Ti, meu Deus, fortalecidos pela Tua palavra e edificados pelo Teu Evangelho, que é santo e precioso. Seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Poder sentar, amados irmãos. Antes de iniciarmos aqui a pregação, lembrando que alguns avisos bem rápidos, né? Sábado que vem temos o aniversário da igreja. A igreja completa 94 anos. Nós teremos desde amanhã, pelo período da manhã, a missionária Célia Beltrão pregando para nós. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Ela já até nos passou o tema. O tema que ela irá pregar pela manhã é Atos capítulo 2, quando o céu tocou a terra. Então, ore por isso, ore para que Deus use ela poderosamente. No período da tarde, boquinha da noite, ela vai pregar sobre 94 anos sobre as asas do Espírito Santo. Amém? Então, sábado que vem, teremos já logo pela manhã a missionária Célia com a gente. E depois nós teremos aqui conosco, na parte da tarde, as duas outras igrejas, Cumbica e Taboão, participando conosco. Um outro aviso rápido. Assim que terminar o culto, aqueles nossos irmãos que exercem liderança, que nos auxiliam aí, fique aqui rapidinho, a gente precisa só fazer uma atualização de uma informação rápida para ajustar com vocês, para a gente ir para o aniversário alinhadinho, tá bom?
Meus irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 13, do versículo 3 em diante, nós estaremos meditando um pouquinho da palavra de Deus sobre o tema Quem sou eu em Cristo Jesus? Eu não sei se o Vagnão já projetou aqui a imagem do chamado que nos forma. Nós estamos numa série de mensagens intitulada O Chamado que nos forma. Aos sábados do mês, ao longo do ano, aos sábados desse ano, nós estaremos refletindo sobre discipulado, a jornada do discipulado cristão. Pois bem, Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem sou eu, quem somos nós em Cristo Jesus. E é interessante que Efésios começa a sua carta, Paulo vai começar a escrever a carta para Éfeso de forma diferente. Eu não sei se você reparou na leitura. Veja lá o verso 3, por gentileza. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo começa a escrever a igreja de Éfeso, alterando a lógica natural. Antes de Paulo começar falando sobre o que nós devemos fazer em Cristo Jesus, antes dele começar falando as implicações de viver a vida em Cristo, antes dele falar das responsabilidades, Paulo nos chama a uma reflexão sobre quem somos nós em Cristo. Paulo vai começar dizendo que nós somos algo importantíssimos em Cristo. Ele vai começar a revelar para nós, antes de falar sobre as responsabilidades, antes de falar das implicações, ele reforça a nossa identidade em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe que você é o que você é, não por causa do que você faz, por causa de mérito, por causa daquilo que você acha que eu e você possamos contribuir em prol da igreja, mas nós somos o que somos por meio da graça, pela graça e pela misericórdia dele. Pois bem, o apóstolo Paulo ele vai mostrar à igreja de Éfeso que ela vive num contexto conturbado, um contexto de pressões. E Paulo vai falar para essa igreja lembrar da sua identidade. Nós vivemos um cenário em que as pressões são semelhantes. As pressões vão tentar nos levar a ignorar a nossa identidade em Cristo Jesus. Ela vai forçar o jovem a tentar esquecer a sua vida cristã, os seus princípios em Cristo, os seus valores em Cristo e viver a vida. Mas o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção, como igreja de Jesus, mesmo num cenário de pressões parecidas, a não esquecermos quem somos em Cristo Jesus. Não esquecermos de quem somos quando estamos lidando em família. Não esquecermos de quem somos em Cristo Jesus quando estamos negociando, quando estamos vivendo em igreja, quando estamos lidando com os inúmeros problemas da vida. Não esqueça quem você é em Cristo Jesus. Pois bem, quem somos em Cristo? Quem a gente é em Cristo Jesus? O que você arriscaria dizer se alguém te perguntasse na rua, quem você é em Cristo? Talvez você falaria aquela frase já manjada, né? Eu sou filho de Deus. Mas quantas pessoas você ouve falando que é filho de Deus? Quantas pessoas falam, olha, me ajuda aí, eu também sou filho de Deus. Eu falava isso na sala dos jovens agora pela manhã. Eu falava assim, olha, essa é uma frase muito banalizada. Porque todo mundo, na hora que as coisas apertam, elas se lembram que elas também são filhas de Deus. Ainda que a postura, ainda que as ações não compactuem ou não reflitam o fato delas falarem que são filhas de Deus.
Mas quem somos nós, Igreja da Vila Rio? Quem somos nós em Cristo Jesus? Quem somos nós? Essa pergunta precisa martelar a nossa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos um povo que recebeu uma nova identidade. Nós somos uma igreja que recebemos uma nova identidade. Nós não a conquistamos essa identidade. Nós recebemos essa identidade pela graça de Jesus. O verso 3 até o verso 6, se você puder, por gentileza, observar. Olha o que o texto diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou para sermos o quê? Vamos ler juntos? Para sermos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o verso 3 até o verso 4, ele vai dizendo para nós o que ele fez por nós. Ele não começa dizendo aquilo que nós precisamos fazer para estar diante dele. Veja que a ação é dele para conosco. O verso 4, o verso 5 agora. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Verso 6, para louvor da glória da sua graça, que nos deu, preste bem atenção agora, nos deu gratuitamente no amado. Foi gracioso a nova identidade. Paulo está afirmando que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Isso significa para nós que espiritualmente nós não estamos em déficit. O problema não é falta de bênção. Porque Deus tem abençoado a sua igreja, porque Deus tem abençoado a sua família. Todos nós não vivemos em déficit de bênçãos. Deus tem nos abençoado. Deus tem agraciado a gente com todas as sortes de bênçãos. O problema não é esse. O problema que ele vai dizer, ainda que ele diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então veja, o texto vai de novo quebrando o paradigma, mostrando que é ele quem está agindo, é ele quem está fazendo, é ele quem está operando e realizando. Nós só precisamos ter uma decisão: a fé em Cristo. Viver essa vida pela fé. Paulo está dizendo que para nós não tem faltado as bênçãos, não tem faltado o cuidado. Mas nós precisamos analisar que a história começa em Deus. A nossa história de discípulo em Cristo Jesus começa por meio de Deus. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos capacidade de conhecer ou de reconhecer até então que nós precisávamos da graça dele. Mas esse Jesus, ele nos alcançou primeiro. Esse Jesus, ele dá passos ao nosso encontro. Esse Jesus nos amou primeiro. Esse Deus a quem nós celebramos, que nós prestamos culto, é um Deus que vem ao nosso encontro. Romanos capítulo 5, verso 8 vai dizer que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda éramos pecadores, o chamado que nos forma. E ao olhar para o tema de hoje, falando quem somos nós em Cristo Jesus, nós somos aquele grupo de pessoas que fomos alvos do amor dele, que fomos alcançados por Jesus, por graça. A sua família, a minha família, foi alvo do amor de Deus. Logo, nós recebemos uma nova identidade em Cristo.
Nós não a recebemos por aquilo que nós poderíamos ofertar para Deus. Nós recebemos por graça de Deus, por bondade de Deus, por amor dele para conosco. É interessante que, ao olharmos para a ideia do discipulado, muito ainda nos dias de hoje, muitas pessoas vêm vivendo ou tentando viver uma vida como discípulo, tentando provar algo para Deus, tentando fazer algo para mostrar para Deus que ele é capaz ou que ele é alguém. Mas Paulo nos lembra que não seguimos Jesus para sermos aceitos. Nós não seguimos a Jesus para sermos aceitos por Ele. Nós seguimos a Jesus porque já fomos aceitos por Cristo. Já fomos alcançados por sua graça. Já fomos alvos do seu amor. Então veja que eu não vou fazer para alcançar. Esse algo já aconteceu para conosco. A sua família, a minha família, já foi alvo do amor dele para conosco. Nós já fomos alcançados pelo seu amor. Nós já fomos aceitos por Jesus. A igreja da Vila Rio foi uma igreja aceita por Cristo Jesus. Nós fomos aceitos por graça, por amor, não por mérito. Não há nada que a igreja da Vila Rio possa fazer para ser mais ou menos aceita. Não há nada que possamos fazer para que o amor dele aumente em nossas vidas. A Bíblia vai falar assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou para nós o seu único filho, o bem mais precioso. Isso é amor e graça. Ele já fez o primeiro passo. Quem somos em Cristo? Nós somos em Cristo alguém, uma igreja que recebeu uma nova identidade, que não vive mais pelos seus méritos, mas vive pela graça. Logo, quando nós obedecemos a Deus, nós não obedecemos a Deus para sermos mais aceitos. Logo, quando nos santificamos, nós não fazemos para sermos mais bem reconhecidos, mas nós fazemos porque, como consequência de alguém que já vive uma vida em Cristo Jesus. Perceba que muda o peso. Você não tem mais o peso de fazer algo para se comprovar ou para receber algo em troca. Você já recebeu algo de Deus. E agora, só nos resta obedecer a Ele. Eu não vou obedecer para ser aceito ou para adentrar no Santo dos Santos, para provar do amor dele. Você já foi. Você e eu já fomos alcançados por esse amor. E uma vez alcançados por esse amor, agora eu vivo, mas eu já não vivo mais pesado por aquele fardo de agora. Eu tenho que obedecer agora. Não, eu obedeço por amor, porque Ele me amou primeiro. Eu vou obedecer, eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou viver uma vida de comunhão, não para alcançar algo, mas para glorificar a Ele. Não como fim em si mesmo, mas como consequência de alguém que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Uma vez que você foi alcançado por Jesus, a sua vida precisa viver uma nova identidade em Cristo. Esse chamado que Jesus nos chama a viver, que é literalmente essa imagem que está projetada aqui, uma caminhada, é um processo. Isso não irá acontecer do dia para a noite, meus irmãos. Essa identidade não vai ser aderida na sua vida de um dia para a noite, ou como diz a Maibi de forma brincalhona, né? Com pó de pirim-pim-pim. Não é por pó de pirim-pim-pim. Quem dera, né? Mas é um processo onde o primeiro passo é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Onde o primeiro passo é entender que nós já fomos alvos do seu amor, do seu cuidado. É onde começa, onde nós entendemos que o Senhor está cuidando da gente. E que agora
não há mais o espaço para eu me performar diante de Jesus. Só há espaço para que eu possa viver uma vida, uma caminhada com esse Jesus. A segunda identidade que o texto vai nos chamar a atenção de quem somos. Nós somos uma igreja que foi curada pela cruz de Cristo. Nós somos uma igreja que fomos lavados e redimidos pela cruz. Logo, nós temos agora uma nova identidade, uma identidade redimida por Jesus. Observe comigo, por gentileza, o capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Por gentileza. O versículo 7 diz assim: nele temos a redenção. Do que ele nos redime, irmãos? Do pecado. Nele temos a redenção, o perdão de pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, favor imerecido. Verso 8. Que ele fez multiplicar-se para nós. Reparou o quanto que o ser humano aqui nessa narrativa, na descrição do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ele está resumindo, reduzindo as ações humanas e valorizando a ação de Deus para com o ser humano? Porque o ser humano não teria capacidade de fazer. Somente Deus poderia fazer. Veja lá o verso 9, verso 8. E ele fez multiplicar-se para conosco com toda sabedoria e prudência. Verso 9. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que ele nos propôs. Verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperados em Cristo Jesus. Amém? E olha que interessante. Paulo afirma que em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue. Isso nos lembra que nossa identidade ela foi construída por um alto custo. Ela não foi free. Teve um custo. E o custo foi pago pelo nosso Senhor. O custo custou a vida do nosso Senhor. Então veja que Jesus, ele morreu por nós. A cruz do Calvário, ela não é um detalhe do cristianismo. A cruz do Calvário, ela é a centralidade do cristianismo. Porque é na cruz do Calvário que o teletestai foi consumado. Ali foi consumado a vitória sobre a morte. Ali a nossa esperança enquanto igreja foi renovada. Foi na cruz do Calvário, igreja. Foi na cruz do Calvário que o Senhor nos perdoou. Falou assim: igreja da Vila Rio, nenhuma condenação há para vocês, porque vocês estão em Cristo Jesus. Então veja que Paulo ele vai ser enfático ao dizer: não há condenação, não é porque vocês estão performando, não há condenação porque vocês estão tentando provar algo para mim. Não é por causa dessas coisas. Não há condenação, não é porque vocês agora estão tentando andar como servos de Deus. Não. Não há condenação, porque vocês foram comprados, lavados e redimidos em Cristo Jesus. Isso tira um peso dos nossos ombros. O peso de tentar provar que nós somos aceitos por Jesus, por aquilo que nós podemos oferecer a Ele. E meus irmãos,
não há nada a oferecer senão um coração quebrantado. Não há nada senão uma vida diante dele. Nós precisamos, sim, de fato, entregar algo ao Senhor. Entregar o nosso coração como o coração de uma criança. Você já viu criança tentar fazer performance? Quer seja em cântico, quer seja em teatro. Quando a criança erra a fala numa peça teatral, e se a tia do MCA tentar soprar a dica para ela, qual é a frase mais comum que ela vai ouvir? O quê? Sabe por quê, irmãos? A criança não está preocupada em performar. A criança está preocupada somente em fazer aquilo ali. Ela não está preocupada se as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, você desempenhou bem o papel de girassol no jardim do Senhor. A criança só está preocupada em fazer aquela tarefa. Ao olhar para a vida cristã, nós precisamos nos preocupar apenas em viver com Jesus. Caminhar com Jesus. Caminhar como Ele caminhou. Andar como Ele caminhou. Orar como Ele orou. Pensar como Jesus pensou. Agir como Ele agiu. A gente precisa se preocupar que nós somos uma comunidade que foi alcançada por esse Jesus. Isso precisa trazer uma nova perspectiva de vida. Vivemos uma igreja que foi alvo do cuidado do Senhor. Ele curou nossas vidas. A maior enfermidade que havia sobre nós era o pecado. E a palavra vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é eu e você. Nós somos curados, irmãos. E isso precisa ter um impacto prático. Uma vez que fomos sarados por Jesus, uma vez que temos uma nova identidade, uma identidade de uma pessoa que foi curada por Jesus, uma identidade em Cristo Jesus. Agora, isso precisa ter impacto na nossa maneira de viver em família, a maneira de nos relacionarmos no trabalho, a maneira de nos relacionarmos com a comunidade, a maneira de nos relacionarmos com a sociedade. Afinal, nós fomos alcançados por Jesus. E isso vai mudar até mesmo na maneira que nós vamos evangelizar. Nós não vamos evangelizar alguém colocando esse fardo nessa pessoa, falando: olha, você precisa produzir tal coisa para você ser aceito por Jesus. Não. Porque quando você for pregar para essa pessoa também já foi alvo do cuidado, já foi alvo do amor de Deus, porque Deus amou todos de tal maneira que Ele entrega o seu Filho para morrer em favor de todos. Aqueles que hoje já creem, mas também em prol daqueles que ainda não creem em Jesus. Aqueles que hoje talvez estejam blasfemando sobre o nome de Jesus. Mas o amor de Jesus também alcançou esse pessoal. E talvez hoje eles ainda não reconheçam o amor gracioso desse Jesus. Mas um dia a obra do Espírito Santo possa alcançá-los, convencendo eles o grande amor desse Deus, esse amor restaurador. Mas isso vai depender também do como nós nos portamos diante dessas pessoas. Nós não fomos alvos de uma nova identidade. Nós agora não somos uma outra pessoa. Uma pessoa que foi curada por Jesus, que teve a vida transformada por Jesus. Agora Paulo vai falar que nós precisamos viver a vida como Cristo Jesus. Viva como Cristo. Cuide da sua família.
como se Cristo fosse cuidar dela. Se você é o marido, você vai cuidar de Cristo como Cristo cuidou da sua igreja. Se você é esposa, você vai cuidar de Cristo, cuidar da sua família como a noiva, adornada, se preparando para o grande dia. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que a trombeta soará. Nós só sabemos que ele voltará. E quando ele voltar? Como estará a nossa identidade em Cristo Jesus em meio a tantas pressões? Em meio a tantas coisas e tantas vozes? De fato, esse ano é um ano atípico. Um ano que muitas vezes as pessoas podem vir a perder a amizade por causa de partidos políticos. Meu irmão, me permita reforçar a fala do Rodrigo pela manhã. Não vale a pena. Porque nós fomos alcançados por Jesus. Nós temos uma nova identidade. Logo, se é que é possível falar isso, só há uma pessoa pela qual importa a gente defender e brigar e defender a todo custo, que é o nome de Jesus. As outras coisas vão passar, irmãos. Nós fomos alcançados pela cruz de Cristo, logo as nossas relações precisam sofrer o impacto dessa nova identidade. Logo, perceba lá no verso 8, 9 em diante, que ele esvazia o ser humano. Não há mérito em nós termos sido alvos do cuidado, da cura do Senhor. Não há. Veja que há um grande favor de Deus para conosco. Há um Deus gracioso cuidando da sua igreja, zelando pela sua igreja. Logo, se é Cristo o Senhor da igreja, se tudo quem convergir para Jesus, de acordo com o verso 10, veja lá, para a dispensação da plenitude de tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Sabe o que Cristo, o Paulo está falando para a igreja de Éfeso? A centralidade dessa nova vida em Cristo, a marca central dessa identidade precisa ser Cristo Jesus. Quem sou eu em Cristo? Eu sou alguém que foi alcançado pela graça. Eu sou alguém que foi curado pela graça e pelo amor de Deus. E aí a gente passa a ver a última verdade. Mas eu sou alguém, somos uma igreja, que tem sido sustentado pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Veja, me permita ler primeiro o texto e a gente começar a pensar rapidamente. O verso 13 é o verso 14, para a gente caminhar para a conclusão. O verso 13 diz assim: lê-lhe também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar o carro e ir para uma cidade que você não conhece. Quantos aqui já viajaram para alguma cidade que nunca tinha ido antes? Chegando lá, você, para ir até o local de destino, você, antes de sair de casa, como nós estamos na era da tecnologia, não mais do guia 4 rodas, né? Aquele guia que era quase uma Bíblia de Jerusalém enorme, né? Você liga agora o GPS e ele te dá a hora que você vai chegar, atualização do trânsito simultaneamente e quantos quilômetros você vai percorrer. Só que no caminho,
você que não sabe chegar lá, que não sabe andar naquela determinada cidade, você vai precisar exercer alguma coisa dentro do seu veículo, que é confiar num aparelho de celular que está traçando a rota, está traçando o tempo da viagem e a quilometragem da viagem. Você precisa confiar que o GPS está correto. Confia? Mas você não conhece o lugar. A maioria das pessoas confiam. Muito mais ainda na nova vida, que a gente tem agora uma nova identidade, que foi comprada por Jesus, redimida por Jesus, restaurada por Jesus, e que agora é sustentada por Jesus. Logo, quem precisa guiar e traçar a rota da nossa vida em Cristo não somos mais nós. A rota do nosso destino agora é traçada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem vai sustentando a sua jornada. É o Espírito Santo quem vai formando Cristo em você, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar. Você foi alcançado, você foi curado, e agora você é sustentado pelo Espírito. Mas a Bíblia vai falar que você não é somente sustentado, agora você é guiado pelo Espírito. Isso faz diferença, irmãos. Quando nós não éramos guiados pelo Espírito, tenta lembrar aí quando você ainda não era guiado pelo Espírito. Quando, se porventura você tomasse uma fechada de trânsito, como que você reagiria quando você ainda não era guiado pelo Espírito? Mas quando você está guiado pelo Espírito, a maneira de se relacionar muda. O seu coração, quem controla a sua língua e o seu coração, não é mais você mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Não é mais um espírito apenas residente no coração ou na vida da igreja da Vila Rio, no coração de cada família, no coração de cada indivíduo. Mas agora é um espírito residente, presidente, um espírito que governa a vida, governa a igreja, que governa a família, que governa o pai de família e a mãe de família. Agora é o Espírito Santo. Quando vem aquele desejo de fazer aquilo que não é bom, o Espírito Santo de Deus vai alertando a gente, como se fosse aquele, salvado as devidas proporções, como se fosse um alerta de um GPS falando assim, é necessário mudar a rota. Porque há um perigo no caminho. E quantas vezes o Espírito Santo nos alerta? E quantas vezes ainda nós nos fingimos de surdos? Não, Senhor, mas essa rota eu sei caminhar bem. Eu não sei se você já teve o desprazer de colocar o GPS para ir para um lugar que você conhece. Você começa no meio do caminho brigar com o GPS. Não, mas ele está dando a rota ali. Não, mas eu vou por aqui. Porque eu conheço aqui tem um atalho. Na vida cristã, o Espírito Santo traça a rota para aqueles que foram salvos, curados e são sustentados. Quem sustenta a sua casa e a sua família é o Espírito Santo de Deus. Quem curou a sua família foi o Espírito Santo, foi Jesus. Jesus alcançou a sua casa. O Deus triuno alcançou a sua vida, alcançou essa igreja. Logo, deixemos Deus traçar as rotas da nossa vida. Deixemos Deus
traçar a rota da nossa casa, do nosso casamento. Deixemos Deus, sim, não é pecado fazer planos, como a Maibi mencionou lá no culto de gratidão a Deus na casa do Juninho e da Kelly. Não é pecado. Você pode fazer seus planos. Mas deixe que a palavra final, a rota final, seja traçada por Ele. Deixe Deus, que está sustentando você até aqui, continuar te guiando. Mas esteja também atentos aos alertas que Deus vai dando ao longo da jornada. Veja que nós não estamos falando daquilo que nós precisamos fazer enquanto discípulos, nós estamos falando daquilo que Jesus fez por nós. Porque para entendermos que o ser discípulo de Jesus passa por uma compreensão clara da identidade de um discípulo em Cristo Jesus. Um discípulo de Jesus, ele tem a sua vida sustentada por Jesus. Meu irmão, para concluir, o que está sustentando a sua vida hoje? Quem está dando sustentação para a sua casa? Quem está dando sustentação para a sua vida familiar, conjugal e empresarial, para os seus trabalhos no dia a dia? Quem? Senão Deus. Então deixe que Deus conduza. Apenas descanse no coração nele, confiando que o Senhor irá cuidar de todos os detalhes. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Quem somos em Cristo? Somos uma igreja que foi alcançada por Jesus. Somos uma família que dia a dia tem sido restaurada e regenerada por Jesus Cristo. Sou eu e você. Vamos louvar ao Senhor? Em seguida a gente vai orar, vai clamar a Jesus. Ao longo da jornada que será pregada aos sábados, não esqueça a identidade que Jesus te deu. Ele simplesmente te amou primeiro. Ame Ele de todo o coração. Ame Ele com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E deixe se guiar pelo Espírito. Deixa que Ele possa abundar no seu coração. Mas para isso é necessário aquela repetição de sempre que eu bato na tecla. Não deixe de orar. Não deixe de ler. Não deixe de buscar a Deus. Para que quando os alertas na nossa rota surgir, possamos estar atentos e submissos à voz do sumo pastor. Falando assim, olha, é necessário recalcular a rota. Não é para o seu mal e nem para o meu. Mas é por amor que Ele nos faz. Que Deus possa nos abençoar. Vamos louvar ao Senhor.